Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos à Casa de Bezerra de Menezes para mais um estudo. Vamos à leitura da nossa página de hoje. O livro é O Caminho, Verdade e Vida, capítulo 94. Ao salvar-nos. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 30. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos, e quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata às esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, e exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez em Teu nome, felizes por estarmos unidos nesse momento em oração, elevando o nosso pensamento em gratidão pelo corpo que nos permite o estudo, que nos permite a experiência, a convivência. Agradecemos, Senhor, pela casa que nos ampara e que nos recebeu com tanto carinho, nos envolvendo de paz, de vibrações salutares. Que o nosso companheiro Newton possa ser envolvido pelas vibrações de carinho e amor de todos nós e dos nossos amigos espirituais, que já de há muito se encontram preparando o nosso ambiente para que possamos ter uma manhã de estudos, de reflexões e de aprendizado. Fica conosco, Mestre Jesus, ampara-nos hoje e sempre. Graças te damos. Hoje nós temos aqui o nosso companheiro Newton Saldanha, que é o nosso trabalhador aqui da nossa casa, com o tema Vencendo a Insegurança com Jesus. Então, Newton, a palavra é sua. Vamos lá. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Bom dia àqueles que estão online compartilhando conosco esta manhã festiva. Inicialmente, eu peço que vocês reflitam sobre o título do estudo de hoje. Cada palavrinha dessa tem um significado e tem uma importância na nossa existência. E a gente vai aqui tentar encontrar justificativas para essa afirmativa. É possível? Por que é possível vencer?
a insegurança. Por que da insegurança? Qual a importância de Jesus em nossas existências? Assim como sempre fazemos, diremos que é com muita alegria que aceitamos o convite de Jesus para falar sobre seus ensinamentos e fazer parte deste banquete espiritual junto com vocês, cujo cardápio é esse. Sabemos que vivemos momentos muito difíceis para toda a humanidade. Nos dois planos da vida, há tumulto, há dificuldades, há incompreensões. Mas neste momento, no nosso mundo físico, a insegurança se faz presente em nossas vidas, no nosso dia a dia. Seja no nosso local de trabalho, nas nossas atividades sociais, na nossa casa. Incompreendemos e somos incompreendidos por aqueles que nos acompanham. Tem uma explicação para isso, mas eu sou tão bom, eu sou uma pessoa tão boa. Eu mereço, Senhor, passar por essas dificuldades, por essas incompreensões. Eu sou caridoso. Vamos refletir sobre isso hoje. No momento atual, nós vivemos o que a gente chama de estado de exceção, fora das regras. Estou falando do mundo físico. Estamos nos afastando de Jesus, esquecendo que somos regidos por leis eternas. E nesse estado de exceção, nós vivemos no nosso país momentos em que índios, indígenas, idosos e crianças foram presas, acusadas de terrorismo. Simplesmente porque estavam defendendo o seu direito de liberdade. Mais nada. E nós parece que vivemos num estado de vazio, que essas coisas vão acontecendo e a gente está no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, a gente não se incomoda com essas coisas. Por quê? Porque não é comigo. Vivemos um momento de insegurança jurídica. Temos no país pessoas perseguidas, fora do país pessoas exiladas, politicamente falando, por conta dessas perseguições. Num país democrático, num país livre, na maior nação cristã do mundo, como isso é possível? Quem gerou essa insegurança, então? Com certeza não foi Jesus. Com certeza Deus não concorda com isso aqui. Enfim, Jesus já havia nos anunciado sobre os escândalos que viriam. E hoje nós vamos ter como base o texto que nos foi proposto de um livro de Joana de Ângeles. Esse livro. Caiu aqui no YouTube para mim.
Mas vamos aqui. Nesse livro tem um texto que o título é esse de cima, Jesus em Segurança. E Joana divide esse texto em 2 momentos. Num primeiro momento, ela vai falar exatamente dessa confusão toda que eu fiz a introdução. E no segundo momento, ela vai apresentar para nós a proposta de Jesus, que todos nós já sabemos, trazemos no íntimo de nossos corações, mas esquecemos. Então, a proposta de hoje é voltarmos para Jesus, voltarmos para o caminho, para a verdade e para a vida. E Joana de Ângeles começa assim: segurança na terra é conquista muito difícil e remota. Face à condição de ser planeta de provas e expiações, o processo evolutivo sempre se apresenta exigindo árduos esforços nas lutas em que todos se devem empenhar. Nós temos responsabilidades, nós temos compromissos que ultrapassam as fronteiras. Nós espíritas compreendemos que somos espíritos imortais, portanto, o nosso compromisso é com o universo, com todas as almas, estejam elas encarnadas ou não. E o que pensamos e o que fazemos reverbera nesse universo, para o bem ou para o mal. Mas por que é difícil? Exatamente porque vivemos ainda num planeta de provas e expiações. O mal impera no nosso planeta, ainda. Então, voltando lá no início do começo do princípio da coisa, se nós fôssemos tão bons assim, não estaríamos aqui, estaríamos num mundo melhor, superior. Resumidamente, nós somos farinha do mesmo saco, que precisamos assumir o que ela vai chamar mais lá na frente, a responsabilidade. Entendemos até aqui? Igualmente, continua Joana, a constituição somática frágil, sujeita a muitos fatores que a agridem, proporciona estados transitórios de harmonia, alterados por desgastes, desajustes e renovações constantes das peças. Aqui Joana está falando do corpo físico, das nossas enfermidades, daquelas que trazemos compulsoriamente de encarnações, de reencarnações, e daquelas que nós produzimos nessa existência, pelos excessos, pelos abusos, pelos pensamentos maldosos. Não pense o invejoso que ele está imune de enfermidade. Aquele que sente raiva, aquele que sente ódio, aquele que sente mágoa, rancor. Isso tudo nos infelicita, sim, mas também nos adoece, nos causa várias enfermidades, já comprovadas pela ciência. Então, a educação dos sentimentos, das emoções, é importante nesse processo todo, porque o nosso corpo ele é frágil nesse mundo, mas ele é frágil para que nós passamos um processo de fortalecimento da alma do espírito que é imortal. Pasmem vocês, eu vou falar uma coisa aqui que ninguém sabe. Nós temos prazo de validade. Sinto informar. Esse corpo aqui,
amanhã não vai estar mais aqui. As suas moléculas, seus átomos já se desfizeram, já voltaram para a natureza para serem usados em outra possibilidade. Mas a alma fica, a alma permanece. Ou como nos diz Paulo, o espírito vivifica. Do ponto de vista emocional, mudamos aqui um pouco o foco. As heranças que jazem no espírito responsáveis pelo seu crescimento surgem e ressurgem em forma de angústias e alegrias, que se sucedem umas às outras, até o momento da libertação. Então a gente vive nessa gangorra, nessa bipolaridade. Ora estamos bem, ora não estamos tão bem assim. Mas por quê? Por que sofremos tanto? Uma das explicações que eu vou trazer é que nós não limpamos a nossa casa. A gente varre a nossa casa, a gente lava a nossa louça, não é verdade? A roupa que usamos, ela foi lavada. Agora nós não limpamos a nossa casa mental. O nosso pensamento está todo cheio de BBB, de funk, pancadão, novela. Então, o que você faz com sua casa mental vai chegar até aqui. Nas angústias, nos sofrimentos, nas necessidades. Então, antes da gente achar as causas dos nossos problemas do lado de fora da nossa casa, vamos começar a pensar na nossa casa dentro. Assim como nós alimentamos as nossas vísceras do alimento físico, nós precisamos de alimento mental de qualidade. Bons pensamentos, boas reflexões. É o que nós estamos fazendo aqui. Trocando vibrações boas, pensamentos bons, para que a nossa casa mental fique limpa e não reflita no nosso corpo essas incompreensões, esses tumultos todos. Além disso, o estágio moral em que transitam os indivíduos não lhes tem permitido liberar-se dos instintos agressivos que os levam às neuroses, às paranoias, às enfermidades mentais, à violência. É porque Joana de Ângeles, para nós espíritas, que a gente já entende um pouquinho desse negócio, ela mexe muito com a questão psicológica do ser. Tem uma coletânea de livros desse espírito só que se chama-se Série Psicológica. E ali ela trabalha com a nossa mente, com a nossa evolução, com o nosso entendimento da vida. Por isso que ela usa esses termos aqui da área da psicologia, da psiquiatria, estudo da mente. Porque se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, nós não vamos mudar o nosso comportamento. Nós não vamos mudar a nossa maneira de lidar conosco, com Deus e com o outro, principalmente nesse mundo aqui que a gente está no tete a tete aqui. Porque para compreender o outro, nas suas dificuldades, eu tenho que entender a mim mesmo nas minhas. Para poder aceitar o outro do jeito que ele é. Multiplicam-se em consequência os crimes com celeridade incontrolável, ao tempo em que os mecanismos de repressão igualmente se tornam desumanos, tornando o mundo todo uma imensa arena na qual digladiam as forças antagônicas
embelicosa, incessante e volumosa. Jesus vai nos falar, em algum momento, registrado pelos evangelhos, em que ele diz mais ou menos assim: desde o tempo de João Batista até agora, o mundo foi tomado pela violência, pelos violentos. Significa que dizer que dali, no advento do Cristo em diante, as coisas começariam a mudar. Aí ele chegou até nós falando sobre amor, sobre um Deus que é Pai e não um Deus de guerra. E a partir dali, começou o que a gente está chamando aqui de separação do joio do trigo. Esse simbolismo do joio e do trigo é a humanidade, é a boa e aquela não tão boa assim, nos dois planos da vida. Nesse momento, nós estamos sofrendo muita influência do plano espiritual inferior. Então, quando uma pessoa comete uma barbárie, e nós não entendemos que isso pode ser uma influência, não estou dizendo que é, mas pode ser uma influência espiritual maligna, dentro da lei de justiça, isso nos remete a muitas reflexões, a buscar o conhecimento, porque como assim, cara pálida? Que história é essa? Porque é comum espírita, é comum católico, é comum evangélico, é comum bandista perguntar: por que Deus permite tanta coisa ruim no mundo? A pergunta não é por que Deus permite. A pergunta está errada. Por que nós fazemos isso? Por que nós nos agredimos? Por que nós nos ofendemos? Aí você vai chegar em você mesmo. Espiritismo não é religião que prega que a culpa é do outro e nem que a culpa é sua. A gente não trabalha com o conceito de culpa, mas responsabilidades, conhecimento. Fazendo um parêntese aqui, a gente quando faz pesquisa para fazer esse estudo aqui com vocês, a gente vai lá no inimigo, no adversário, ver o que ele está falando a nosso respeito, para a gente tentar ter argumento para rebater alguma coisa. Geralmente eu caio nos canais assim do YouTube, que não é acaso, é busca de conhecimento. E aí caí num lá que diz assim, ex-espírita fala tudo sobre espiritismo. 1h30 de podcast. Aí fui ver quem é o dono do canal, professor fulano de tal, parapsicólogo, psicólogo, psicopedagogo, o cara tem assim o currículo da situação. Aí eu, fui assistir. Aí no outro podcast dele, ex-católico, ex-ubandista no outro, ex-médium. Foi falando sobre o quê? Espiritismo. Aí eu percebi que neste canal específico que fala sobre espiritismo, ele não entrevistou nenhum espírita para falar de espiritismo. Curioso. Hoje nós temos espíritas, palestrantes espíritas renomados, falando de uma coisa que eu estou chamando aqui agora, vou inaugurar o texto, ufologia espírita. Mas vocês não sabiam, não? É mesmo? É. Jesus vive numa nave no planeta Saturno e de vez em quando ele vem dar um rolê aqui na Terra. Está na internet. Então, se você não souber filtrar
essas informações que estão aí, inspirada por esses irmãos infelizes, a nossa literatura atual, especialmente a de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, os últimos 4 livros, eu já citei aqui outras vezes, nos falam exatamente desse momento que a gente está vivendo, dessas influências. Quem são esses irmãos? Então, essas forças antagônicas é aqueles de nós que defendem o bem, a paz, o amor, a fraternidade, a família, pela vida. E somos atacados por aqueles outros que defendem o aborto, o terrorismo, a ganância. E não é difícil de ver, não. Abrindo um parêntese, uma chave e um colchete bem grande. Eu dificilmente vou falar para vocês sobre o que eu acho. A base da doutrina é fatos. Portanto, quando surge no seio do cristianismo católico uma coisa chamada teologia da libertação, algo de estranho no reino da Dinamarca. Aí Lutero vem enviado do Cristo para a reforma da igreja. Aí aparece o protestantismo. Em seguida surge a teologia da prosperidade. Olha que coisa linda. Aí ele mandou Kardec. Meu filho, vai lá, bota ordem nesse negócio aí. Aí vem a ufologia espírita agora. Todo mundo virou ET, inclusive o Cristo. Então, essa confusão toda tem uma razão de ser na separação do joio do trigo, como falamos. Segue, Joana. O mercado do sexo, das drogas, dos vícios em geral vem enlouquecendo as populações, a insegurança do homem se torna um fenômeno quase normal. Nas novelas, nos filmes, nos BBBs da vida. Todos tentam conviver com ela, acostumar-se, quase aguardando de cada um ser agredido. Quando será a minha vez de ser assaltado na rua com um fuzil na minha cabeça? É esse estado de coisas que a gente está. Instala-se no íntimo a desconfiança e todo um séquito de fanamazes e segue dominando, ou pouco e pouco, as paisagens psicológicas do homem. Eu anotei aqui em algum lugar, mas como eu não estou mais seguindo o texto aqui, o fanamazes... esqueci aqui o que é fanamazes aqui, mas vamos nós aqui para não perdermos tempo. O importante aqui é a ideia. Quando a ministra Damares Alves denunciou tráfico de crianças, pedofilia na ilha do Marajó, no arquipélago do Marajó, quase que ela foi apedrejada em praça pública. Agora veio uma jovem chamada Aimee, que é lá da minha terra, do Pará, falando sobre o evangelho dos fariseus. Falando exatamente do que acontece com as nossas crianças lá, do tráfico de órgãos. Imagens fortíssimas. Vai dizer que você não sabia que acontece isso no Nordeste do país. Na África, onde o pai vende a filha de 11, 12 anos para o magnata do petróleo do Oriente Médio levar para ser escrava sexual. Sabemos. Mas como a gente está esperando a nossa vez de ser agredido, ainda não chegou na minha casa, ainda não chegou na minha família, a gente vai ficando nesse marasmo, nessa pseudo-tranquilidade. Não nos constrange mais essa violência toda. Tem uma escritora que fala a banalização do mal.
Aqui nós passamos para a segunda parte. E aí, faz o que com isso, Senhor? Compreendendo o primitivismo em que se debatiam a humanidade do seu tempo, Jesus percebeu quão difícil seria a implantação da paz nos corações e quantas lágrimas seriam vertidas a fim de que tal acontecesse. Lá em Mateus, agora eu vou voltar para o texto aqui, para a cola. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Disse Jesus: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que se podem perecer no inferno, a alma e o corpo. Entendeu porque é espírito imortal? Senão Jesus não teria dito isso há mais de 2000 anos, falando de alma. Já que, segundo a doutrina do cristianismo primitivo, nós vamos ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o céu. Em uma só existência. A pergunta básica que a gente faz é, quer dizer que uma criança de 3 anos de idade, que acabou de nascer, morre, para onde que ela vai? Se não praticou nem o bem nem o mal, vai para onde, filha? Para o inferno é impensável. Para o purgatório também. Será que vai para o céu assim direto? Percebem a ignorância como povoa a nossa mente e a gente não para refletir nas sutilezas que nos são bombardeadas dia a dia, especialmente pela televisão e agora pela internet, porque tem coisa boa e tem coisa ruim lá também. Por essa razão, previu as catástrofes e hecatombes, que são sacrifícios carnificinas, que as criaturas desencadearam, bem como as incontáveis aflições que se imporiam, aprendendo lentamente o respeito pela vida, conforme relata o seu discípulo no sermão profético, Sermão da Montanha. Tudo que a gente precisa saber está lá no Sermão da Montanha, resumo da ópera. Esses livros aqui, esse de Joana e tantos outros aí, é só um desdobramento do Sermão da Montanha. Cada frase, cada pensamento, cada ideia que Jesus colocou ali é de toda a humanidade, de todos os tempos. Até porque o tempo também é eternidade. Para o espírito imortal, o tempo é a eternidade. O espaço é a nossa casa. Então veja que a coisa vai se alargando, vai se expandindo. O conhecimento vai nos trazendo novas possibilidades de ver a mesma coisa. Hoje nós temos acesso a um conhecimento que não tínhamos há 1000 anos. Há 2000 anos, quando Jesus veio, nós não entendemos o que ele nos falou. Eu vim trazer a espada, por exemplo. Voltando a Mateus, hoje nós estamos aqui no Mateus, né? Diz Mateus lá no capítulo 24, versículos 6 a 8. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhais e não vos assusteis. Porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então a gente vem lá de João Batista,
passando por esse processo de burilamento. Porque vocês lembram que Jesus disse: vós sois luz. Lembram que Jesus falou: vós sois deuses. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, poderias fazer tudo o que eu faço e muito mais. Gente, se ele falou isso aí só para ganhar like? Seguidores? Seguidores não pode, porque ele tinha 12, saiu um, ficou 11. Então, não deu ibope, não deu. Tinha um propósito. A gente tem que buscar a essência das suas palavras. A fé que o Espiritismo nos propõe é a fé raciocinada. Eu sou luz. No sentido que Jesus fala, eu também sou Deus. Porque nós criamos isso aqui. Não foi Deus que criou isso aqui, isso aqui. Somos co-criadores da divindade. A essência Deus criou. Mas e as cadeiras? É inspiração divina. Nós criamos. Um exemplo da criação e da divindade é o fato de nós, mulheres, sermos mãe. Pega a figura materna e tenta entender Deus na figura materna, criação da vida. Deus é o criador da vida e deixou para nós um exemplo da sua divindade na figura materna. Estamos indo bem até aí? Ofereceu, porém, uma perspectiva de paz ao afirmar que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação aqui deve ser tomada como um estado de consciência, ó, que a gente está chegando lá, estado de consciência tranquila e de autodescobrimento em que o mundo interior assoma, governando os impulsos desordenados e harmonizando o indivíduo. Salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer aqui, como realizá-lo e confiante, se entrega à realização do compromisso estabelecido. A nossa responsabilidade perante a você mesmo, perante o outro, perante o mundo, perante todo o negócio. Qual é o meu compromisso, qual é a minha responsabilidade nessa existência? Eu vim aqui para fazer o quê? Eu estou fazendo o que eu vim fazer aqui? Ou estou desviado do meu caminho, da minha responsabilidade, do meu compromisso? Se eu estou, eu tenho dúvidas, eu tenho as incertezas, eu tenho a insegurança. Aí eu não tenho a consciência tranquila. Porque mesmo que você escorregue, e eu já fiz uma coisa que eu não devia ter feito, Kátia. Esse estado de consciência me dá uma consciência tranquila. Eu sei, eu posso corrigir, eu posso me redimir, eu posso me perdoar e não carregar aquilo para o resto da minha existência. Aquela mágoa, aquele rancor, aquela tristeza, porque escorreguei. Eu sou frágil. Jesus nos diz lá no livro Boa Nova, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então todos esses que promovem toda essa barbárie merecem o nosso perdão, porque é da fragilidade humana se deixar levar por essas influências. Então ela está nos chamando aqui, Joana de Ângela, volta para o nosso compromisso, para a nossa responsabilidade.
para a gente colocar em prática isso no dia a dia. A responsabilidade faculta-lhe segurança relativa para o desempenho da atividade a que se vincula. Cada pessoa tem um compromisso específico na vida, e com a vida. Jesus nos demonstrou e o seu foi a construção do reino de Deus na terra. Não se deteve e nunca postergou essa realização. Percebem que nem a crucificação parou Jesus? Então por que diante de um obstáculo eu travo? E aí eu preciso de ajuda externa. Vou contar uma outra para vocês também. Essa ninguém sabe. Nem sempre você vai precisar e vai ter à disposição médico e remédio. Vai chegar uma hora que vai faltar. Porque nós estamos caminhando para um mundo renovado em que o mal vai estar ali já bem devagarinho, quase parando. E aí nós vamos ver num texto daqui a pouco. Então aqui, quem quiser depois vai buscar lá no Evangelho a parábola dos talentos. Cada um de nós encarnou com um dom, com um talento. E o que é que nós estamos fazendo deste talento, deste dom que Deus nos deu? Eu estou falando para vocês aqui porque ele disse que eu podia falar, então é o meu talento, digamos assim, falar. Às vezes coisa boa, às vezes coisa ruim, mas falar. Mandou eu falar, eu falo. Cada um de nós precisa desenvolver a sua capacidade de entender qual é o seu talento e ir em frente. Da mesma forma, a segurança pessoal e coletiva resulta do grau de comprometimento do indivíduo, bem como do grupo social. Viram? Você tem um compromisso individual e tem um compromisso coletivo. Ele atestou a segurança que o caracteriza em todos os momentos, por estar comprometido sem restrições. Propunha: crede em Deus, crede também em mim, ide e pregai. Tomai sob vós o meu fardo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Entramos no campo da fé. Quem tem fé aí? Vocês são pessoas de fé? Mas vocês já se perguntaram o que é fé? Para muitos de nós, fé é que eu vou pedir alguma coisa para a divindade e ele vai me atender. Mas quando não atende do jeito que eu quero, a fé permanece? Deveria. Porque a resposta que vem de lá não necessariamente é de acordo com aquilo que você pediu, mas é de acordo com aquilo que você precisa. E aí você não entende. Se eu exagero em algumas coisas e recebo como bênção divina uma enfermidade, eu não entendo a enfermidade na minha existência. Mas voltando àquela história do Deus permite, se Ele permite a enfermidade na minha existência, é porque alguma coisa eu abusei ali, exagerei. Se não nessa encarnação, na anterior. Não tem por onde fugir, é da lei. Mas esses que querem promover o caos, não querem que nós reconheçamos essa nossa fraqueza. E nos incitam a abusos, excessos. E aí o mundo está triste. O nosso mundo humano está triste. Para onde você olhar, você não vê alegria. Você vai ver pessoas gargalhando, sorrindo, mas não felizes.
porque a felicidade também é um estado de espírito. Então, para crer em Deus, você tem que saber por que você crê em Deus, tá, gente? Inúmeras vezes o seu comprometimento com a verdade desvela-lhe a segurança que o sustenta na ação, sem demonstrar agressividade ou teimosia. Sua certeza era tranquila e sua determinação imbatível. Jesus não se preocupou com críticas ou elogios. Ele tinha um compromisso que em espiritismo a gente chama de caridade. Fazer o bem. Ele fez por amigos e inimigos, até pelos tal dos fariseus lá que eu falei no começo. Ele atendeu a todos. Perceberam que Jesus atendeu a todos? Jesus conversou com Pilatos, tentou despertar nele alguma coisa. Jesus conversou com Judas antes do processo. Olha lá, meu filho, eu tenho certeza que você vai entrar nessa. E assim ele falou com todos nós. Mas não perdeu o rumo, não perdeu a rota. O foco é cumprir as determinações de Deus. Implementar o reino de Deus. Já vinha antes dele esse processo. Aí ele chegou para ser o divisor de águas. A gente está nesse processo do reino de Deus. O nosso planeta vai se transformar num mundo mais ditoso, melhorado. Agora, se eu não melhorei, o neutro vai estar nesse mundo mais ditoso? Oh, não vai. Eu vou para o mundo meia boca, porque não me preparei. Lembra das bodas, do casamento? Eu anotei por aqui alguma coisa do casamento. De uma festa, Jesus foi convidado para um casamento, para uma festa, e alguém não estava com a túnica nupcial. A túnica nupcial é isso. Se eu não estiver preparado para ir para esse casamento lá do Cordeiro, não vai dar para mim. Então, o nosso esforço aqui de despertar de consciência é que cada um de nós possa se capacitar para ir para essas bodas com Jesus, num mundo melhor, num mundo mais fraterno, mais feliz, o reino de Deus. Só que ele precisa estar primeiro nos nossos corações. A segurança do mestre acalmava aqueles que lhe apoiavam e confiavam nele. Sempre tranquilo, irradiava essa segurança que mimetizava quantos se lhe entregavam, até mesmo diante do martírios que enfrentavam com desassombro. Para ilustrar isso aqui, é aquele caso das arenas, que os cristãos iam para as arenas serem mortos pelos leões, pelos gladiadores, e iam cantando hosanas, dando graças a Deus pela oportunidade do testemunho. Aquilo ali é o máximo que eu entendo de desprendimento do mundo físico. Porque entendiam que o seu espírito iria para a imortalidade. Rapaz. Jesus ensina que como deve o homem lograr a sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica, o que demanda tempo, e por isso não apresenta receita salvacionista ou simplista, de ocasião. Antes propõe o amadurecimento pelo esforço constante, mediante avanços e recuos para fixar o aprendizado e prosseguir até a meta final. É um processo educativo. Jesus, o maior dos pedagogos. Ali ele estava nos ensinando lá, a gente no jardim de infância, filho, não vai assim, não é por aí. Vem cá, ó, eu vou te ensinar como é que faz. Eu vou te ensinar primeiro como é que pensa. E é isso aqui, ó, como é que a gente pensa, como é que a gente organiza, como é que a gente compreende, como a gente desenvolve. Depois você vai e faz as tuas besteiras lá, mas você vai fazer sabendo que está errado.
É mais ou menos isso aqui. Saber aguardar, esforçando-se é uma lei que lhe faculta a vitória. Desejando segurança na vida, busca Jesus e a Ele confia os teus planos. Faze a parte que te diz respeito e não desfaleça na conquista dos objetivos que parecem distantes. Retempera o ânimo e persevera. A segurança te virá como efeito da paz que te luariza o coração, servindo de estímulo para todas as tuas futuras conquistas. Aí o ex-médium lá vai dizer que saiu do espiritismo porque ele não entendeu por que essa doutrina é o consolador prometido. Por isso ele saiu do espiritismo. Ué, não consola? Falar de Jesus não consola? O problema não está na doutrina espírita, percebe? O problema não está em Jesus. Está no coração do homem. E Jesus sabia disso. Porque somente os que perseverarem até o fim serão salvos. Tem bom ânimo. Ele vai dizer, eu venci o mundo. Olha a força dessa palavra, eu venci o mundo. Eu estou contigo. Eu acho que eu cheguei no final, gente. Futuras chegamos. Eu estou citando aqui João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Olha lá, 2000 anos e 13 dias e 15 horas e 12 minutos. Ele falou isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não consola o espiritismo? Vou falar um negócio para vocês. Se não consolar vocês, não tem problema nenhum, porque para mim já consolou, entendeu? Já nas conclusões, já chegando nos conformes, no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel vai nos dizer o seguinte: toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e da sua justiça. Se a gente entender isso aqui, é meio caminho andado. Vou repetir. A realidade é a do Espírito imortal. E a paz a gente encontra quando a gente entende do negócio. A fé cega é aquela que te leva a acreditar, não importa o pastor que está falando, o padre que está dizendo, ou o neutro que está falando aqui. Então, eu acredito no neutro. Então, ele está falando uma verdade. Não é assim que funciona. É o entendimento do reino de Deus e da sua justiça. É difícil para nós ainda entender a justiça de Deus. A gente precisa falar mais sobre isso, né, Márcia? Sobre a justiça divina, como é que ela funciona no mundo nosso aqui, de provas e expiações. Porque a gente pede água, vem fogo. A gente pede saúde, vem uma enfermidade. A gente pede riqueza e vem uma dificuldade financeira logo. Ué, mas como assim? Então a gente precisa entender os mecanismos que Deus utiliza para o nosso crescimento, para a nossa evolução, nos preparando para o mundo regenerado. Um mundo melhor. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Aí a irmã não me acabou comigo aqui. Vou repetir. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada nos desertos da consciência. Ainda que não nos ouçam, ainda que não nos compreendam, ainda que não queiram nos ouvir, não tem problema, a gente vai continuar insistindo, levando Jesus onde quer que estejamos, não só por palavras, mas por ações também, através do comportamento,
dos sentimentos, das emoções. A gente vai continuar. Quase nos finalmente, lá em Apocalipse, eu gosto de citar muito isso ultimamente, então eu vou de novo aqui. Que fala sobre os novos céus e a nova terra. O texto está no plural. Os novos céus. Porque a gente entende ainda que o céu é quando você olha para cima, você vê um negócio azul, cheio de nuvens, né? À noite tem estrela. Então, nesse simbolismo do céu, tem novos céus. E tem uma nova terra, também é um simbolismo aí. Diz João lá, e viu um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Depois de tudo que a gente falou, a gente vai entrar nisso aqui. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Lembra da história lá do casamento do cordeiro? Então, ele está falando aqui, ó. É a terra regenerada, que ele está falando aqui. Ele foi levado em desdobramento e ele viu a terra, nesse reino de Deus, nesse paraíso terreno, como é que ela é lá. Ele narra desse jeito aqui, a literatura da época do Cristo. E vi a nova Jerusalém. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, aí um anjo foi lá e, eis que o tabernáculo de Deus, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A partir dessa fé raciocinada que a gente fala, você vai ter Deus dentro de você, Jesus dentro de você. Você vai entender isso. E você vai agir de acordo com esse entendimento, nessa parceria com a divindade. É assim que Deus vai habitar em nós. A vinda de Jesus, ele está vindo todo dia. Aí ele volta, porque a gente ainda não está com a nossa casa limpa para recebê-lo. A gente não limpa a nossa casa para receber os parentes, os amigos, aquela churrascada de final de semana. Mas para Deus e para Jesus não precisa limpar a casa. A casa. Não precisa limpar. Ele vem, aí ele vê que não está, ele volta. Enquanto não tiver a túnica nupcial, ele não fica. Aí esse finalzinho aqui eu adoro. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais mortes, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Depois que todo esse Paranauê passar, a gente vai entrar naquele estado de tranquilidade. Está lá nos evangelhos. Está acontecendo essa transformação agora. Então a gente está indo para o caos, para a confusão toda. Vocês sabem como é que surge uma ilha, né, no meio do oceano, né? Um vulcão vai, tem aquela confusão toda, depois vai esfriando, e qualquer dia tem gente morando lá no Havaí, nas ilhas da Polinésia, vida, vegetação. A gente está nesse momento agora da confusão. Eu estou falando agora, mas não é só hoje, domingo, dia 10, não. Já está vindo aí já há uns séculos essa confusão toda. Mas vai passar. Vai passar. Já está passando. Para concluir, perdoe-me, mas eu vou tomar um pouco mais de tempo de vocês. Dentro dessa ideia do Consolador, eu vou trazer uma mensagem para vocês. Eu vou ver se eu consigo ler. Vou ver.
O médium, na época, médium Eurípides Barçanufo, recebeu uma mensagem de Maria, das várias que ele recebeu. E essa aqui eu acho que tem a ver com o tema de hoje. E até porque nós comemoramos há pouco o Dia das Mulheres. Então, em homenagem a nós mulheres, porque sabemos que o espírito não tem gênero e nem sexo, então, para nós mulheres, permitam-me ler essa mensagem de Maria. Essa imagem de Maria foi ditada pelo espírito Emmanuel a um rapaz fotógrafo, deixa eu pegar aqui rapidinho, chamado Vicente Ávila ou Avelar. Emmanuel foi falando para ele como era a fisionomia de Maria, ele foi rascunhando lá. Chegamos a essa imagem. Esse quadro está lá no Centro Espírita, lá em Sacramento. Eu fui visitar e tem esse quadro lá na parede. E eu confesso que eu me envergonho só de olhar para os olhos da imagem. Então vamos lá. Deus misericordiosíssimo, é com fervor que volvo a implorar-vos luzes para os meus irmãos da pobre e misérrima terra. Pai Santíssimo, um raio de vosso augusto seio, dai que inflame o coração destes que buscam alistar-se sob a bandeira do seu unigênito Filho. Sei, Senhor, que a sua bondade é intermina, e por isso me ouvireis. Nesta expectativa passo com eles a confabular. Aí ela vai falar com a gente. Traz-me ao vosso meio a necessidade que tenho de transmitir-vos, por ordem de meu Pai, alguns conselhos, para os quais chamo-vos, e muito a atenção, e vos solicito os observeis fielmente. Meus filhos, ansiamos por ver-vos fiéis cultores da vinha do Senhor. Aspiramos veementemente que melhor compreendais a palavra de Jesus, o Cristo. Bem-aventurados, disse ele, os que choram e têm fome de justiça, porque serão consolados e fartos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da minha palavra, porque destes é o reino dos céus. Ora, assim dizendo, vos concitou, por amor da verdade de Deus, a tudo suportardes com paciência e resignação. Quando, pois, a fizerdes, achar-vos-eis mais ou menos capacitados a abandonar esta esfera inferior e virdes usufruir do consolo e bem-aventurança aí jamais encontrado. Sofrer é, em muitos casos, se não em todos, aperfeiçoar-se, purificar-se, preparar-se para bem entrar em gozo do alívio, da alegria reservada aos puros. É, pois, necessário que procureis dar cumprimento a esses sublimes conselhos do Messias. Tudo padecei, sofrei, com riso nos lábios, filhinhos, porque as torturas físicas como as morais são prenúncios da felicidade de que Deus vos permitirá entrar em posse. Sede puros de coração, caritativos, obsequiosos para com vossos semelhantes. Reine-vos no peito a nobilitante sentimento da mais requintada fraternidade, aliada à sacrossanta e fervente fé no Senhor. Jamais sejais escravos do orgulho, do ódio, da inveja. Reagir contra tais abutres do coração humano. Em Deus estejam postas as vossas esperanças. Volvei mais vezes o pensamento a Ele e impetrai fervorosamente a graça de melhor amar-vos e destar-te mais bem santificá-lo.
A bênção dele vos dou, diletos filhos. A paz do meu Jesus em vosso seio deixo, bem como em meu óculos maternal. Maria, serva de Deus. Muita paz a todos. E obrigado. Vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, gratidão por esses momentos de reflexão, de esclarecimentos, onde o nosso coração e nossa mente se abrem com desejo de melhorar, de crescer, de evoluir, com o desejo de unir os nossos pensamentos a Ti, Mestre, e aos amigos que aqui se encontram. Que nós possamos lembrar sempre que Tua mão, a mão de Maria, se encontra em nossos corações nos momentos de aflição, de insegurança, e que nossa fé possa ser sempre fortalecida, para que possamos seguir em frente, com passos firmes, seguindo os Teus passos, Mestre, que é o nosso modelo e o nosso guia sempre. Que nós possamos seguir para os nossos lares ao sair desta casa de bênçãos e espalhar essas vibrações de paz, de amor, a todos aqueles que nós encontrarmos pelo caminho, e que em nosso lar seja ele envolvido pelas vibrações de amor que trazemos em nosso coração e que levamos daqui, deste lar e dessa casa de bênçãos. Fica conosco, Mestre querido, hoje, agora e sempre. Obrigada, Newton. Vamos aos nossos recados. Obrigada. Nossa área de comunicação, a nossa livraria, avisa que em homenagem aos 40 anos de desencarnação da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, a sua bibliografia está em promoção até o final do mês de março. Lembramos que também a nossa área de evangelização iniciará as suas atividades no dia 6 de abril, daqui a 2 semanas. Não, 3 semanas, né? E nós convidamos a todos aqueles que desejem não só trazer os seus pequeninos, mas também que estejam conosco, porque evangelização não é só para os pequenos, né? Para todos nós. Estamos todos aqui sendo evangelizados. Então, estão todos convidados e nosso coração está aberto para receber todos vocês. Nossa área doutrinária comunica também que as inscrições para os grupos de estudos presencial e online já estão abertas. Aqueles que quiserem, tiverem o desejo de iniciar os seus estudos, estudar é muito bom, estar aqui assistindo o estudo é muito bom, mas compartilhar de um grupo de estudo é melhor ainda, porque nós podemos falar. Aqui o nosso companheiro fala, né, nos traz a sua pesquisa, nos traz aquilo que ele refletiu. Às vezes a gente até, né, esboça um comentário ou outro, né? Procura depois da reunião para trocar ideias, mas num grupo de estudos nós podemos compartilhar as nossas opiniões, os nossos conhecimentos, receber também dos nossos companheiros aquilo que eles já trazem, é sempre muito gratificante. Então, estão todos convidados, aqueles que quiserem fazer suas inscrições, o nosso formulário online já está disponível. Aqueles que tiverem dúvidas e não conseguirem, após a reunião, podem nos procurar, que eu encaminho a pessoa responsável, tá bom? Lembrando também que a nossa área de promoção social espírita agradece as contribuições e comunicam que elas são sempre bem-vindas. Então, a nossa campanha do quilo, ela é sempre permanente, tá? Aqueles que desejarem contribuir, nossa casa estará sempre pronta para receber.
continuando aqui os nossos estudos, na terça-feira nós vamos ter o nosso companheiro Luiz Raimundo, que irá estudar conosco o Livro dos Espíritos, na sua primeira parte, capítulo 1, questões de 23 a 28. E no próximo domingo, nós teremos o nosso companheiro Carlos Alberto Mendonça, com divertimentos e futilidades. Irá nos trazer, então, esse estudo. Que nós possamos, então, nos prepararmos, nos organizarmos, porque o convite todo mundo aqui já aceitou. Se estamos aqui nessa casa é porque nós já aceitamos o convite de Jesus. Nós queremos mudar. Então, vamos dar o segundo passo. O primeiro já foi dado, vamos dar o segundo passo. Nossa casa está de portas abertas para ajudar, para auxiliar e compartilhar o conhecimento, porque esse é o caminho. Jesus já nos trouxe esse roteiro. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, gostaria muito de agradecer a presença dos nossos amigos, irmãos, companheiros que nos assistiram de forma online pelo YouTube, e agradecer e esperar que no próximo domingo estejamos todos juntos novamente.